Estamos chegando com mais uma videoaula para você aqui do canal Simplifica. É uma mini aula. Eu sou o professor Adilson Moreira e hoje quero trabalhar para você o tema desigualdade racial no Brasil. Antes de mais nada, não te esquece, dá o teu apoio para o canal, dá um joinha, te inscreve no canal, ok? E vamos então para a nossa videoaula de hoje. Gente, como é uma análise sociológica sobre o tema, vamos começar chamando aqui o pensador chamado Otávio Yanni. O Otávio Yanni, esse sociólogo, ele faz uma análise sobre o fim da escravidão no Brasil e a inserção do negro na economia e na sociedade capitalista. Ele vai dizer: o fim da escravidão não significou para os negros a sua inserção em condições de igualdade na sociedade. O que ocorreu foi a transformação do negro de escravo em mão de obra livre e subalterna. Desde o processo da abolição da escravidão, não se criou políticas públicas para fazer um processo de reparação histórica da figura do negro. Ele sempre teve relegado, ele foi banido das fazendas, teve que ter sustento próprio, e aí o movimento negro ele até luta para superar esse processo. Bom, mas quando a gente analisa essa ideia, galera, a gente vai perceber que o tratamento dado aos negros nesse processo, desde a abolição da escravidão, é um processo de privação material. A escravidão fez isso com o negro, tá? E depois de domínio ideológico, tá bom? Então, a figura do negro na sociedade brasileira, ele passa a ter, de uma certa forma, um tratamento bem diferenciado das outras figuras. Olha que ele tem um papel importantíssimo na construção da riqueza nacional, de todo o processo econômico que o Brasil teve, com trabalho árduo, trabalho duro, né? E etc. Quando você percebe esse tratamento diferenciado, quando você analisa a pesquisa mensal de emprego do IBGE, tá bom? Os negros, segundo essa pesquisa, ganham 57% menos que os brancos. Inclusive, existe, galera, aquilo que eles chamam de um ciclo de pobreza, tá? O negro estuda menos porque ganha menos. E ele ganha menos porque estuda menos. Isso se reproduz, né? É aquele filho que precisa parar de estudar ou vai para o ensino noturno, né? Compromete a qualidade do seu ensino, para poder começar a trabalhar, porque o pai não tem condições de dar as coisas para ele, de mantê-lo, né? E aí esse ciclo, ele casa, tem filhos, não tem condições de dar aos filhos, é um ciclo de pobreza que não se rompe, né? Etc. O mapa da violência também prova que os negros, principalmente os jovens negros, são os que mais sofrem com a violência no Brasil. Eu estava analisando os dados para ver esta minha aula aqui com vocês, um crescimento absurdo, ano a ano, de jovens negros que são mortos na periferia, né? É aquela coisa, os corpos negros são descartáveis, por isso criaram-se políticas públicas, campanhas como Vidas Negras Importam, né? Para trabalhar essa ideia, essa lógica dessa quantidade de violência que é lançada sobre a figura dos negros, porque estão ocupando as periferias, são os mais pobres, né? E assim sucessivamente. Então você tem aí os dados, enquanto os assassinatos de brancos diminuem 12,9%, os assassinatos de negros sobem 11,5%, tá bom? Então é um processo bem complicado nessa análise. Bom, olha esse material que está aí. Ele vai dizer, por exemplo, que a violência contra os negros e negras no Brasil é muito forte, tá bom? A cada 100 pessoas assassinadas, 75 são negras. Entre 2007 e 2017, houve um crescimento em torno de 33%, tá? Desses assassinatos, a maioria, o perfil são jovens, em muitos casos estão envolvidos com situações policiais, né? As mulheres negras sofrem também, ganham menos, existe uma violência muito forte, uma violência institucional, um racismo institucional contra eles, porque a ideia no Brasil é o seguinte: a ideia é que o racismo ele não se expressa só em palavras, o racismo ele é estrutural, o racismo ele é institucional. Você tem universidades, empresas que elas têm um pouquíssimo acesso para a figura do negro, né? E essa dificuldade ela vai se intensificando cada vez mais. Olha aí o caso desse racismo institucional, é o acesso à educação
como isso é complicado para a figura dos negros. Segundo o PNAD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ele vai dizer que os jovens negros de 18 a 24 anos, eles têm uma defasagem educacional muito grande. Eles vão ficando para trás, reprovando, desistindo, perdendo aula, perdendo qualidade, aquilo que nós falamos. Ele ganha pouco porque estuda pouco, isso é um ciclo vicioso, ele não consegue permanecer na escola, o vale, o caderno, a farda, isso tem um custo e ele tem que trabalhar para poder se manter, e aí quando cai no mercado de trabalho já começa a dificultar a vida estudantil, ou seja, dificuldade de permanecer na escola, aponta o PNAD. O PNAD também diz, quando vai para o aspecto do mercado de trabalho, que essa desigualdade também é muito grande. Os desempregados, os negros, são praticamente 60% entre os desempregados no Brasil. Então, isso é um racismo estrutural. Então, o racismo não está só nas piadas, nas histórias, mas ele acontece de fato, né? Ou seja, os negros são mão de obra mais barata e sofrem com esse processo, de uma certa forma, que acaba os atingindo, tá bom? Então, são elementos vitais. Olha aí, ó, a diferença, a desigualdade entre brancos e negros quando se refere a alguns itens. Acompanha na tela comigo. Você tem os negros entre analfabetos são 11,5%, os brancos 5%. Os negros 14,6%, taxa de desemprego, e os brancos quase 10%. E na renda média, olha aí, ó, os negros têm 1.531 e os brancos 2.757. Isso demonstra um pouco dessa estrutura herdada no período colonial brasileiro, que se não houver uma política pública, se não houver uma intervenção do Estado, não me venha, você pode colocar nos comentários, reclamar do jeito que for, não me venha com essa situação liberal aí, de que cada um se desenvolve, ele não sai dessa situação porque não quer, porque é um ciclo que prende esse elemento. Você pode pegar e colocar na descrição alguns exemplos. Mas o fulano passou para a medicina sendo filho de quilombolas, analfabetos e tal. São algumas situações pontuais. Isso não altera esse quadro econômico, essa desigualdade social e racial que o Brasil vive. É preciso adotar políticas públicas efetivas para que possa se equiparar essa realidade como um todo. Tá bom, galera? Eu espero ter ajudado você nessa contribuição, nessa análise sobre a desigualdade racial no Brasil. Tem muito mais coisa ainda que nós podemos ser feito, mas esta é uma mini aula só para te ajudar nesta prova que você vai fazer. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua companhia. Não te esquece de dar teu like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, colegas.